Bom dia, gente. Tudo bem. Bom dia, professor. Bom dia, Larissa. Bom dia e parabéns, porque eu sei que é seu aniversário hoje. Obrigada. Facebook deda tudo. Nossa, muito dedo duro. Você tá fazendo 21 mesmo? 21, aham. Deixa eu pensar quando foi isso aí pra mim. Vai demorar, peraí. 95. Cara, quando você nasceu, eu já tava no quarto ano da faculdade. Nossa. Ah, mas eu já me sinto idosa. Por quê? Sei lá, 21, cara. Não fiz nada ainda. É óbvio. 21? Então, mas já era pra ter feito muita coisa. É, era nada. Imagina. Era pra ter feito o quê? Sei lá também, não sei. Não, relaxa. Bom dia, Diego. Olha, agora abre uma janelinha aqui, eu não preciso clicar no chat para ler as mensagens.
Márcia, bom dia. Oi, bom dia, Natália. Tudo bem? Tudo? Márcia, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estava fazendo uma questão ontem e era sobre as enzimas com função de catalisador e tal. Eu queria saber se toda enzima representada numa reação funciona como um catalisador. Mas que questão que é? Era uma questão da Unesp, e aí a resposta era essa. Só que, como eu sei se uma enzima é catalisador? Sempre é. Sempre é. Sempre é. Enzimas são catalisadores biológicos. Tá. Beleza. Obrigada. Imagina. Quem deu essa aula para vocês? A gente já teve enzimas em biologia e com o credo também. Bom dia, Márcia. Bom dia, Isa. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Você que fez farmácia, você conhece uma síndrome que chama Síndrome de Fournier? Puta, não lembro mais. Tive isso, mas não lembro mais. Espera um pouquinho que eu já te falo. É um tipo de uma gangrena. Síndrome é um negócio desgraçado. Eu O tô meu sobrinho, chocada. o Eu meu tô sobrinho chocada. tem uma e eu nunca tinha ouvido falar na síndrome que meu sobrinho tem. Eu não tive que procurar, olhar tudo, e aí eu não falo nada, né? Porque aprendi de orelhada. No... Ah, Mas fascite necrosante. Quem tem? Que é é, você? Não é você, né? não, a minha companheira está acompanhando o caso de um rapaz que caiu num. Dizem que é um manguezal, na verdade é um esgoto a céu aberto que tem numa comunidade em Cubatão, que ela estava num posto de saúde lá. Ela saiu porque a prefeitura já há 2 meses não paga o salário, mas ela continua acompanhando o caso dele, ela conseguiu vaga para ele aqui, mas assim, a situação dele é boa perante o quadro que a gente vê do Fournier, assim, eu vi as fotos, está regredindo, ele já fez debridação, mas assim, eu fiquei chocada. Márcia, dá em qualquer lugar do corpo. Eu vi fotos de um estudo, dá no ombro. No ombro. No ombro, assim, pega a faixa do ombro, assim, expõe clavícula, as costelas. A bactéria do demônio, isso daí. E é mais comum em homem. Eu estava vendo as estatísticas, normalmente é mais em homem, ninguém sabe explicar por quê. Mas dá em mulher também. Eu fiquei chocada. Aí eu perguntei para minha companheira, mas assim, porque dá mais nessa região perianal, né? Falei assim, mas tem que ter uma fístula anal, acontece alguma coisa? Porque ninguém sabe. Esse rapaz se sabe que provavelmente ele pegou a bactéria nesse lugar, quando ele caiu nesse valo de esgoto. Mas diz que tem pessoas que não tem nada e começa a desenvolver. Ela disse que acompanha um caso na faculdade. Eu fiquei chocada. Eu lembrei onde eu vi isso aí. Lembra? Eu não lembro se foi ano passado. Não foi ano passado, foi ano retrasado. Que eu fiquei naquelas opera não opera. Sim. Era isso aí. Eu estava com medo de síndrome de Fournier. É. Nossa, eu nem lembrava o nome.
Eu quando falo a síndrome, eu já arrepio os cabelos, né? Porque você fala assim, a merda é grande. Síndrome, você fala assim, a merda é grande. Pode ir atrás que a merda é grande. Ah, não, depende da síndrome, né? Como é que é o nome daquela que minha mãe tem também? Meu Deus. Ah, síndrome de Hashimoto. Essa é bastante comum. É bem comum, só que tem umas que é punk pra controlar, hein? Ah, é, tem umas que são chatinhas. Eu tinha uma vizinha que tinha Hashimoto. Ela já tinha comprometimentos cardíacos, porque a variação dela era em um curto espaço de tempo. Aí você dá, quando ela está na fase baixa, você dá o T4 para controlar. Só que como ela varia muito rápido, às vezes a pessoa não Não percebe. percebe. É. E aí ficava um período longo com o T4 muito alto. Aí começou a lesionar coração. Teve época dela fazer mensalmente o exame, assim, pra ver. Síndrome é complicada. Da minha mãe, o professor até usou na aula. Ele falou, traz os exames dela aí que a gente vai estudar a tua mãe. Eu falei, beleza. Peguei, pedi para minha mãe, né? Falei, o professor está pedindo para tal coisa, você autoriza? Ela, não, tudo bem. Ela me deu os exames, eu levei lá e a gente estudou minha mãe. Meu, eu falo porque assim, eu tenho hipotireoidismo não por um má funcionamento da tireoide. Eu tenho uma lesão na tireoide, eu tive um acidente e tem a cicatriz na tireoide. Mas assim, a gente fala assim, mas é muito pouquinho hormônio. Meu, eu tomo 0,25, mas se eu tirar o 0,25, eu viro uma múmia. Eu não consigo fazer nada de sono, de cansaço, parece que... Hormônio é pouquinho mesmo, né? Pois é, mas é tão incrível que as pessoas dizem, mas é muito pouquinho. É muito pouquinho e faz um estrago gigantesco na vida da pessoa. Bom, vamos lá, povo. Bom dia para quem eu não falei ainda. Vamos começar a apostila 4, página 269, por favor. Todo mundo tem a apostila aí? David, já Sim, pegou a sua? tenho. Agora eu tenho. Então, página 269, eu falei semana passada que hoje era a última aula de nomenclatura, não é. Tem semana que vem também, mas semana que vem são 3 funções que eu falo só para não ficar com a consciência pesada, porque qualquer outro lugar não mostra essas funções. Então, vamos lá. Éter, função éter. Nome de éter termina em oxi, sufixo é oxi de oxigênio, porque éter é um oxigênio entre 2 carbonos. Importante que nenhum desses 2 carbonos pode ser uma carbonila, não pode ser C-O, porque senão ia ficar C-O, O carbono, e aí vira um éster. Não é éster, é um éter, então um oxigênio entre 2 carbonos. Como tem um oxigênio entre 2 carbonos, a gente parte do princípio que o oxigênio divide a cadeia em 2. Para um lado e para o outro, normalmente vai vir para a direita, para a esquerda, pode ser para cima e para baixo, tanto faz, mas divide a cadeia em 2. Você vai olhar os 2 lados do oxigênio para dar o nome. Você vai olhar os dois lados do oxigênio e ver qual é o lado que tem menos carbonos, lado menor. É nesse lado que você vai dar o nome primeiro. Nesse primeiro exemplo aqui, os 2 lados têm um carbono só. Então, tanto faz qual que você vai dar o nome primeiro. Qual lado você vai dar o nome primeiro. Então, um carbono só, met. E éter é outro que é chatinho para dar nome, porque não tem yang em mim. Você vai falar quantos carbonos tem, met, e já vai direto para o sufixo, assim como no éster. Então, é met, sufixo, oxi. Ou, se você preferir, aqui é um carbono e depois oxigênio. Está aqui, ó. Um carbono, depois oxigênio. Metoxi. E aí você dá o nome para o outro lado da cadeia, como se fosse um hidrocarboneto. Então, um carbono met, depois de um met vem um an, hidrocarboneto, o nome termina em o, metano. Metoximetano. Metoximetano. Já veio nos nomes usuais aqui, ó. Esse. Aqui tem 2 carbonos.
O oxigênio divide a cadeia em dois. Um lado tem 2 carbonos, o outro lado tem um carbono só. Dá sempre nome no lado menor primeiro. Então, você vai dar nome primeiro aqui, desse lado. Um carbono mete, depois de um mete, vai direto para o sufixo oxi. Dá o nome para o outro lado da cadeia, para essa parte aqui agora, ó, como se fosse um hidrocarboneto. 2 carbonos et, a ligação entre os 2 carbonos é simples an, como se fosse um hidrocarboneto, o no final, metoxietano. Metoxietano. Esse aqui é o éter mais importante. Os dois lados, o oxigênio está dividindo a cadeia em dois, os dois lados têm 2 oxigênios, ou tem 2 carbonos. Então, tanto faz o lado que você vai dar nome primeiro. Este aqui, por exemplo, 2 carbonos et, já vai para o sufixo oxi, etoxi, dá o nome para o outro lado da cadeia, como se fosse um hidrocarboneto, et, 2 carbonos, ligação simples entre os 2 carbonos an, hidrocarboneto O no final, etoxietano. Nomes usuais de éteres. Dar nome em éter é chato. Quando tem uma dupla, quando a cadeia é ramificada, é ruim. Então, a gente prefere dar o nome usual, a não ser que o éter seja bem simplesinho, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí você vai dar o nome oficial. Agora, se o éter for um pouquinho, a cadeia for um pouquinho mais diferente, a gente vai no nome usual mesmo. O nome usual de éter é bem fácil. Você vai falar éter e o nome dos 2 radicais que estão ligados ao oxigênio. Então, esse radical aqui é o radical metil. O outro radical também, este radical também é o radical metil, então vai ficar éter, metil, metil, ico no final. Éter, metil, metílico. Éter, metil, metílico. Ah, professor, mas tem 2 vezes radical metil, não pode juntar o nome? Pode, aí fica éter dimetílico. Dimetílico, 2 vezes o metil. Ah, professor, mas no éter sempre tem que ter 2 ligados ao oxigênio. Então, se for o mesmo radical 2 vezes, não posso escrever o nome só uma vez? Pode. Éter metílico. Só tem um nome de um radical? Quer dizer que é esse radical dos 2 lados do oxigênio. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu isso? Isso só vale para éter. Só tem um radical, o nome de um radical escrito, quer dizer que é esse radical dos 2 lados do oxigênio. Tudo bem? Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, tá bom. Então, esse, nome usual, éter, o nome dos 2 radicais que estão ligados ao oxigênio. Metil, etil. Então, éter, metil, etil, e no final, metil etílico. Me fez. Esse nome é nome usual, não existe regra para dar nome em nome usual. Eu aqui segui, a minha regra foi, vou seguir o tamanho da cadeia, tamanho do radical. 1 carbono met, 2 carbonos et. Por isso eu botei nessa ordem. Se você quiser seguir a regra da ordem alfabética, aí ficaria etilmetílico. Tanto faz, é nome usual, ninguém vai te dar errado por seguir uma outra orientação na hora de dar nome usual. Nome oficial, não, tem que estar corretinho, mas o nome usual não tem problema. Este, éter, os 2 radicais que estão ligados ao oxigênio são o radical etil. Então, é éter, etil, etil, ico no final. Éter, etil, etílico. E aí a mesma regra desse aqui, ó. Ah, tem 2 vezes o mesmo radical, não pode juntar? Pode. Dietílico. Ah, mas se é o mesmo radical 2 vezes, não posso escrever o nome do radical só uma vez? Pode. Éter, etílico. Esse éter, eu falei que era o éter mais importante lá atrás. É o éter mais importante que a gente conhece. Ele é vendido comercialmente com esse nome, éter sulfúrico. Para produzir o éter, a gente faz uma reação de desidratação entre álcoois. E o catalisador dessa reação é o ácido sulfúrico. E aí esse éter ganhou o nome do catalisador, éter sulfúrico. Eu já vi cair na prova. Escreva 5 nomes para a molécula abaixo.
Então, tinha que saber dar esses 5 nomes. Esse aqui é o que todo mundo esquece, né? Éter sulfúrico. Esse éter é o mais importante porque por muito tempo foi o único anestésico que a gente conhecia. Esse é um anestésico fortíssimo. Na época da Primeira Guerra Mundial, era considerado um bom cirurgião o cara que conseguisse arrancar a perna do cara em 10 segundos. Aí como é que eles faziam para anestesiar o cara? Éter sulfúrico no cidadão. O cara respira isso aí, anestesia. Se ele respirar demais, ele perde totalmente a consciência, desmaia mesmo. Aí o cara ia lá e serrava a perna do cara em 10 segundos. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ver uns pasgué tirando lança-perfume. Lança-perfume no Brasil não é bem lança-perfume, é uma coisa que o povo chama de loló, que é uma mistura que vai isso aí, vai éter. Aí quando tem os pasgué cheirando lança, tem que ficar de olho, porque às vezes, não sei se vocês já viram os caras cheirar lança ou não, mas os caras molham um pano e colocam um pano na boca. Tem que respirar pela boca, porque vai cloroforme. Vou falar do cloroforme hoje também. Esse negócio queima pra caramba. Então, os caras mordem sem deixar entrar em contato com o lábio. Porque senão queima demais. Aí os caras ficam respirando daquele jeito. E isso aí é um anestésico fortíssimo. Como vai na composição da porcaria lá, tem vezes que o cara desmaia. E aí o cara dá adeus, o cara dá azar. O cara dá azar e cai em cima do paninho. E aí ele continua a respirar aquilo. Esse negócio é tão forte que se ele respirar muito tempo, ele morre. Já era. Esse éter é importante pela função anestésica dele, tá? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Então, continuando, essa é a última função que vocês realmente têm que saber dar nome. Ô, Márcio, Amina. Oi. a Bia Rede está perguntando qual prova. Putz, não lembro mais, Bia. Desculpa. Porque para mim vira uma maçaroca na cabeça. Eu lembro que eu vi a questão, mas onde foi eu não lembro. Por que não apareceu a janelinha para mim quando ela perguntou? Que coisa. Bom, posso continuar? Tá, então vamos. Essa aqui é a última função que vocês têm que saber realmente como dar nome. Amina. Amina. Aminas são derivados da amônia. Para quem não lembra, amônia, a fórmula é NH3. Então você vai pegar ou 1, ou 2, ou os 3 hidrogênios da amônia e trocar por cadeias carbônicas. Isso é uma amina. Se você trocar só um hidrogênio por uma cadeia carbônica, a gente chama aquilo de amina primária. Se trocar 2 hidrogênios, é uma amina secundária. Se trocar os 3 hidrogênios da amônia por cadeias carbônicas, o nome, a gente chama aquilo de amina terciária. A função orgânica é amina. Aí você classifica a amina como amina primária, amina secundária ou amina terciária. Para dar nome em amina, também é o cão chupando manga de que chute do avesso no inferno. E aí a gente dá o nome usual, que é bem facinho. Nome usual de amina você vai dar o nome no radical que está ligado ao nitrogênio. Então aqui é o radical CH3, metilamina no final. Ah, mas e se tiver mais do que um radical? Dá o nome nos 2 radicais. Aqui é o radical metil, aqui é o radical metil. Então, dimetilamina. 2 vezes o radical metil. Ah, mas e se tiver 3 radicais diferentes? Dá o nome nos 3 radicais. Por exemplo, trimetilamina. Aí você vai trocar esse hidrogênio aqui por um outro radical metil. Ah, e se os radicais forem diferentes? Dá o nome em cada um deles. Etil, aqui eu segui a regra da ordem alfabética. Etil, metil, amina no final. Isso aqui também é nome
usual. Tem um outro nome de dar, tem um outro jeito de dar nome à amina, mas nos exercícios eu vou mostrar, tá bom? Então, importante. A amina primária só tem um radical ligado ao nitrogênio. Secundária tem 2, terciária tem 3. Tudo bem? Beleza? Então vamos. Aleto, tá no nome, né? Aleto é qualquer cara que tenha um halogênio. Fala, David. Professor, esses radicais não podem ser uma carbonila, né? Do mesmo modo que o Não, éter, né? senão vira uma. Esse radical não pode ser uma carbonila diretamente ligado ao nitrogênio, né? Porque senão vira uma amida. Ah, tá, beleza, valeu. Aletos, como está no próprio nome, aleto é qualquer composto que possua um halogênio. Para quem não lembra mais, halogênios são os carinhas da família 7A na tabela periódica: flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Vai aparecer o astato nunca, o importante é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, qualquer molécula que tenha um halogênio é um aleto orgânico. Qualquer molécula orgânica que tenha um halogênio é um aleto orgânico. Para dar nome em aleto, quando ele é um aleto bem simplesinho, a gente vai dar o nome oficial. Normalmente vai aparecer o nome usual. Nome oficial. Esquece o halogênio. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Troca o halogênio por um hidrogênio. E aí você vai dar nome nesse cara. CH3 com hidrogênio é CH4. CH4 é um hidrocarboneto, por isso o nome está terminando em olho, ó, hidrocarboneto. Só tem um carbono an, só tem um carbono met, então metano. Só que não é simplesmente o metano, porque tem um átomo de cloro ligado no metano. Então você considera esse cloro aqui um radical. E aí coloca o nome do radical antes do nome da cadeia principal, clorometano. Esse é o nome oficial, clorometano. CHCl3 tem 3 vezes o radical cloro, triclorometano. Triclorometano. Nome usual. Você vai dar nome como sal. E o sal, o ânion formado pelo cloro, se chama cloreto. E aí você vai falar cloreto e o nome do radical que está ligado ao cloreto. Então é cloreto de metila. Lembra que radical, o nome pode terminar em il ou ila, né? Cloreto de metila. Cloreto de metila. Esse cara aqui é importante, que é triclorometano, CHCl3, a gente chama de clorofórmio. Está na moda agora, iodofórmio. Como é a fórmula do iodofórmio? É só trocar o cloro pelo iodo, né? Aí a fórmula vai ficar CHI3. CHI3. Beleza? Clorofórmio, como eu falei ali em cima, como eu falei antes, o povo usa no loló. Teve uma época que eu fiz estágio no microbiologia, parasitologia, e eu tinha que fazer sequenciamento do DNA do Trypanosoma cruzi. Só que o equipamento para fazer o sequenciamento não tinha na época no ICB. Tinha no Instituto de Química, mas no ICB não tinha. Então, quando tinha que fazer a parte final do sequenciamento, a gente tinha que pegar a amostra, levar até o Instituto de Química e fazer lá. E esse transporte era a pé e a amostra tinha que ser levada em uma solução com clorofórmio. A gente colocava... Vocês estão olhando a tela aí? Tem um tubo de ensaio que é desse tamanhozinho, assim, de plástico. Chama Eppendorf. A gente levava a amostra nesse Eppendorf, que está dentro de um tubo de ensaio de plástico, que a gente colocava fechado, óbvio, né? Dentro de uma garrafa de vidro tampada, que estava dentro de um isopor cheio de gelo. O isopor estava tampado também. Saía do ICB lá,
Instituto de Ciências Biomédicas e até o Instituto de Química deve dar mais ou menos uns, sei lá, 400, 500 metros. Demorava uns 10, 15 minutos andando no máximo. Não teve uma vez que eu saí do ICB e cheguei no Instituto de Química que o isopor estava intacto. O isopor estava sempre corroído, sempre. Então, o cloroformo ele corroía o plástico do Eppendorf, a tampa da garrafa de vidro e o isopor do recipiente. Esse negócio queima demais, demais. E aí o Pazgué vai lá e coloca no pulmão. Imagina o que isso aí o que faz o pulmão do cara, né? Por isso que eu chamo os caras de Pazgué mesmo, porque todo mundo sabe o que faz e continua usando. Eu também sou Pazgué porque eu sei que faço e continuo fumando, mas aí é outra coisa. Esses aletos são importantes por causa desses daqui que eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar. CFCs, Márcio, você não tá clorofluorcarbono. compartilhando. Olá, puta merda, ainda voltei lá. Valeu, Natália. Cadê? Tá aqui. Esses caras são importantes por causa desses aqui. CFCs, clorofluorcarbonos. Clorofluorcarbonos atacam a camada de ozônio. Clorofluorcarbonos eram muito usados em refrigeradores. É um gás refrigerante. Então, tudo quanto era geladeira tinha. Aí teve um cara na década de 70 que falou, ó, esse negócio aí vai ser liberado, vai escapar da geladeira, vai até a camada de ozônio, vai atacar a camada de ozônio, a gente vai criar um buraco na camada de ozônio. Ninguém deu atenção pro cara. Em química não adianta você falar, vai ter uma reação. O povo só acredita quando você mostra, ó, vai ter uma reação e a reação é assim. Você mostra o que a gente chama de mecanismo de reação. O cara demorou mais de 20 anos para provar o mecanismo de reação dele. Quando ele provou, o pessoal falou assim, nossa, é verdade, olha só, estraga mesmo. Aí pararam de usar os CFCs em geladeira. Hoje o gás da geladeira não é mais o CFC, é um outro gás. Que esse mesmo cara que fez o alerta lá na década de 70 falou assim, escuta, vocês mudaram para esse gás aí ataca a camada de ozônio 30 vezes mais rápido. E o povo falou, não, relaxa, desencana, não tem problema nenhum. E a gente não está fazendo nada. O buraco na camada de ozônio tem diminuído pelos últimos relatórios. Então, de duas, uma, ou esse cara está errado, ou não deu tempo do gás chegar na camada de ozônio ainda e fazer o estrago que tem que fazer. Eu, sinceramente, duvido que o cara esteja errado, porque o cara é foda pra caralho. Mas existe a possibilidade. Anidrido. Essa aqui é a última função de hoje, né? Anidrido. Difícil. Se lembrar do nome e o que significa o nome, não erra esse negócio aqui. Não precisa decorar esse troço enorme. Anidrido. Essa parte aqui do nome, ó, é água. Anidrido é sem água. Sem água. Por que sem água? Você vai pegar dois ácidos carboxílicos, C-OOH. C-OOH. Ele vai fazer uma reação de desidratação entre eles, vai tirar uma molécula de água, HOH, água. Aí é só juntar o que sobrou. Então, esse C-O vai se ligar nesse oxigênio aqui, ó. Então, vai ficar R, C-O, C-O-R. Tá aqui, ó. R, C-O, C-O-R. Isso aqui é um anidrido. Difícil. Todas as funções que eu falar a partir desta, você não precisa saber dar o nome. Você tem que saber reconhecer a função. Sabe aquelas questões do tipo, circule as funções orgânicas presentes na molécula abaixo. Então tem que saber, isso aqui é um anidrido. Não precisa saber dar nome nele, mas isso é um anidrido. C-O, outro carbono. Tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Cadê o que eu quero? Tá aqui. Muito bem. Então, meus filhas,
Exercícios. Os exercícios não são só sobre a aula de hoje. Vocês estão vendo uma caixinha azul aqui? Sim. Saco. E agora, como é que eu tiro esse negócio daí? Clica no xizinho Ah, tem um embaixo. X. Ah, é porque esse negócio estava em cima do X. Tem um troço em cima do X aqui, eu não estava vendo. Ô, Márcio, Oi? bom dia. Volta no PDF, lá no que Tá. você tá mostrando, por favor, só pra me tirar um print. De qual parte você quer? Dessa daí do nitrido e da primeira função que eu entrei atrasada. Tá, beleza. Então vai nessa aí. Tá. Foi. Éter. Peraí. Foi. E amina você já pegou? Peguei. A minha já peguei. Tá, então só falta esse aqui, ó. Tirei já também. Obrigada. Imagina. Então, meus filhos, como eu estava falando, exercícios, os exercícios da aula de hoje não são só sobre a aula de hoje. Misturei algumas funções que a gente viu anteriormente aí, que é para lembrar. Então, vamos lá. Força. Tiosulfato, te mostro ali escrevendo ali, o Ian. Mas tiosulfato, isso é uma coisa que eu sempre tento colocar na cabeça dos alunos, eu nunca consigo, cara. Em orgânica eu não tenho muita oportunidade de fazer isso, mas... Ó, toda vez que o nome acabar isso aqui, ó, desde que seja nome oficial, tá? Desde que seja nome oficial. Se o nome acabar em ato, eto, ito, pode ter certeza que é um sal, né? Sal, o nome termina em ato, eto, ito. Então, esta parte do nome, eu já falo dela, tá? Por enquanto, esquece dela. O importante é esse aí, ó, sulfato. Como que é o sulfato? Isso aí acho que vocês tiveram com o Alvânio, né? Sulfato, como o nome do ácido tá acabando, como o nome do ânion está acabando em ato, quer dizer que o nome do ácido que deu origem a ele acabava em ico, né? Então, esse cara veio do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, a fórmula é H2SO4. Só que esse cara não é sulfato, não é o ácido sulfúrico. É o ânion que é originado após a ionização total do ácido sulfúrico. Então, o sulfato vai ser o SO4 SO4 2-. Então, sulfato é o SO4 2-. Tá bom, mas a gente não estava querendo ver o sulfato, a gente estava querendo ver o tiosulfato. A regra, isso vale para tudo na química, não é só para sal. Qualquer coisa da química que tiver isso aí é assim. Tio significa pega esse outro cara aqui, ó, por isso que eu estava fazendo só sulfato até agora. Você vai pegar esse outro cara aqui, o sulfato, que é o SO4 2-, e você vai trocar um oxigênio por um enxofre. Então, eu vou pegar esse cara e vou trocar um oxigênio. Se eu vou trocar um oxigênio, vai ter um oxigênio a menos. Então, aqui não é SO4, é SO3. E eu vou trocar por um enxofre. Então, como já tinha um enxofre,
agora passa a ter 2. Tiosulfato é esse cara aqui. S2O3, 2 menos. É assim. Tio é sempre troque um oxigênio por um enxofre. Por exemplo, tem uma outra função orgânica, essa eu nem ia falar para vocês, mas já que você perguntou, chama tiol. Esse ol é de álcool, né? Então, isso aqui era para ser OH ligado a uma cadeia carbônica. Então, se fosse um álcool, era isso aqui, um OH ligado a um carbono saturado, né? Mas não é um álcool, é um tiol. Então, tem aquele tio ali, você vai trocar o oxigênio por um enxofre. Tiol é isso aqui. Chama tiol ou mercaptana. É esse cara aqui. Beleza, Ian? Beleza. Com todas as funções importantes, o que você quer dizer com importantes? Ah, com todas que a gente viu que caem bastante, ué. Então, É só fazer lá e aí você passa pra gente. então, como é que eu vou falar isso? O que é uma função que cai muito? Porque assim, se eu não Isso a gente tivesse viu na apostila. Então, vamos lá. Se eu não tivesse visto cair em prova alguma coisa sobre alguma dessas funções, eu não teria nem falado. Por exemplo, esse tiol, eu nunca vi nenhuma prova pedir para vocês saberem o que é um tiol. Eu já vi eles cobrarem a respeito do tiol, mas na questão estava explicando. Tiol é para lá, 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 lá. Então você não precisava saber anteriormente. Por isso que eu não ia nem citar para vocês tiol. Eu já vi cair alguma coisa de anidrido, mas não estava perguntando o nome, porque para dar nome a anidrido não é fácil, não é tranquilinho. Então, todas as que eu vou falar para vocês, deixa eu já baixar aqui que eu falo, ó, semana que vem eu vou falar dessas 3. Nitrila, ácido sulfônico, nitrocomposto. Nitrocomposto é importante por causa de explosivos, ácido sulfônico é importante por causa de detergente, e nitrilo eu já vi cair uma vez ou outra, por isso eu estou falando. Mas não tem que saber dar nome neles. Vocês têm que saber dar nome. Você está vendo a tela aí, Natália? Uhum. Tá. O que vocês têm que saber dar nome são
todas as que eu falei até aqui, até a mina. Essas tem que saber dar nome. Aleto, talvez. Anidrido para frente não tem que saber dar nome nenhum. Quando você falou da tabelinha, eu imaginei que você quisesse isso aqui, ó. Anidrido. E aí, qual é o grupo funcional? Deixa eu ver outro. Amina, grupo funcional. Éter, grupo funcional. Você entendeu? O que eu Mas é isso achei mesmo. que fosse. Ah, é isso mesmo? Tá. É, Tá bom, eu fazer um faço. compilado de tudo que a gente viu e as que precisam da nomenclatura, saber o nome, você escreve assim pequenininho embaixo. Tá, eu separo em duas tabelas. Saber dar nome e não saber dar nome. Tá bom, obrigada, Márcia. Tá? Agora, como é que eu vou fazer para passar isso para vocês? Rubão, você manda pra ele, acho. Não sei como é que é. Ou você manda pra mim no Facebook e eu compartilho no grupo do WhatsApp. Ou posta no grupo do Facebook. Tá bom. Tá bom, eu vou tentar fazer isso aí. Falando que eu vou tentar, porque a minha ignorância tecnológica talvez não permita, mas eu vou tentar fazer isso aí. Márcio, qualquer coisa pega nosso e-mail, que aí a gente abre pelo e-mail e manda no grupo do WhatsApp. Quem foi que falou agora? Porque eu não consegui identificar. Renata. O que foi que você falou, Renata? Que cortou tudo para mim. Para você mandar no e-mail qualquer coisa, que aí a gente consegue mandar no WhatsApp. Tá bom. Tá bom. Mas obrigada, Márcia. Imagina. Ó, semana que vem é um dia que eu atraso a matéria, porque eu coloquei aula 39 aqui, quer dizer que vai em 40 minutos, né? Só que eu coloquei um monte de exercício aqui. Identifique as funções orgânicas, papapá, papapá. E aí depois vem essa aula 40 aqui, que eu não gosto de uma aula só, eu gosto de dar em duas. Mas a aula depois dessa é isomeria. Cadê você, isomeria? Tá aqui. É isomeria. Ou seja, nomenclatura acabou. Quando eu começar isso aqui, eu parto do princípio que vocês sabem as funções. Então, gente, tem 2 semanas para decorar as funções. Então, se não decorou ainda, pelo amor de Deus, pega essa tabelinha que a Natália pediu para fazer. Cara, e dorme com ela, cara. Acorda com ela, dorme com ela, janta com ela. Faça tudo com ela. Tudo com ela. Tudo. Precisa decorar. É importante. Né? Normalmente, entre 30% e 40% da prova de química é orgânica. E se não souber as funções, está roubado em tudo. Então, decora, pelo amor de Deus. Professor, Fala, David. formiato é 2 átomos de carbono ou eu sempre esqueço? Tá. Forme 1 acete 2. Tá. Beleza, Ó, valeu. fácil de decorar, fácil de decorar. O que é que tem no vinagre? Ácido acético. Ácido acético, ácido acético. O nome acete significa azedo. E vinagre é azedo, né? Ácidos, em geral, são azedos. Então, acete, 2 carbonos. Não entendi a sua relação. Putz, a minha Tipo, o que 2 relação... carbonos tem a ver com azedo? O que 2 carbonos tem a ver com azedo? Você fez uma relação pra gente lembrar, mas eu não entendi nada. O que tem no vinagre? Ácido acético. Ácido acético. Isso tem que saber. Ácido acético. Uhum. Tá. Quantos carbonos tem ali? 2. 2. Tá. Mas aí que tem que decorar
né, o ácido acético. Não É uma tem coisa que eu jeito. sempre esqueço também. Não tem jeito. Algumas coisas tem que decorar mesmo. E Tá. vocês nem tem que decorar muitas coisas, viu, cara? Que imagina se tivesse que decorar todos os nomes usuais. Faz uma tabelinha também, vai ajudar. 6 carbonos é da cabra. Ácido caproico. É o que Não é tem 10? Não. 6. É o que tem Seis. cheiro fedido. Hum. Por isso que é da cabra. Ô, Márcio, Oi. faz uma tabelinha com os nomes usuais também. Mas só tem 2. Ah, faz a tabelinha. Form e A7. Não, Bom. é os nomes usuais que tem que saber de tudo. Putz, vou tentar. Tá Vou bom, tentar. obrigada. Vou tentar. Aí põe a fórmula junto, tá? Tá bom. Não tem um que é da morte? Que vem da carniça? Ai, meu Deus Vem do céu, de qual que material é em esse que você está decomposição? falando? Putrescina e cadaverina. Mas Isso aí, esse aí é o nome de 2 moléculas mesmo. Alguém olhou para aquilo lá e falou assim, vamos chamar isso aqui de putrescina, vamos chamar isso aqui de cadaverina. Aí não tem a ver com o número de carbonos. Tinha uma professora na faculdade que ela chamava 2 pessoas. Mentira que ela fazia isso, cara. De Fazia putrescina e cadaverina? e era merecido, mas era 2 pessoas bem cuzonas. Mas, gente do céu, o que é isso? Meu Deus Mas do não eram céu. alunos, não. Não eram alunos, não. Ah, não era aluno? Não. É que eu morava na faculdade, eu era monitora, eu fazia iniciação científica, então eu conhecia todo mundo. Aí tem o pessoal dos administrativos da vida, sabe? Que tem, assim, a puta má vontade. Sei Eles acham que é só eles que estão trabalhando. Eu fazia monitoria de sábado também, além dos outros dias, né? Aí você chega lá, sábado, 7 horas da manhã, a pessoa acha que só ela está trabalhando. Você está lá a passeio. E era o ó que essas pessoas. Meu Jesus, tudo. E assim, eu preciso da chave do laboratório. Meu Deus, quase que você tinha que pedir para o presidente da República liberar a chave do laboratório. Aí você fala assim, mas minha lista de material para o próximo mês, pro laboratório. Puta que pariu, a pessoa quase me batia porque eu entregava a lista. E assim, isso era com todo mundo. E aí um dia eu falei para a professora, olha, professora, tá bem difícil, porque eu faço tudo com antecedência, tudo certinho, mas sempre tem obstáculo, sempre é difícil. Aí que ela falou, é que lá trabalha a fulana e a fulana. Foi bem difícil. Assim. Depois elas foram mudadas de setor. Passaram para setores mais internos, sem contato com ninguém. Vocês estão vendo a tela que eu acabei de botar aqui ou não? Sim. Tá, então tá aqui. Essa aqui é a putrescina e essa aqui é a cadaverina. Aliás, tem as duas juntas aqui, nem tinha percebido. Mas aí não tem a ver com o número de carbonos aqui. A cadaverina tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e a putrescina tem 4, né? 1, 2, 3, 4. São 2 aminas. Aí não tem a ver com o número de carbonos, não. Na verdade, eu procurei isso aqui e não era isso aqui que eu queria mostrar. Não é isso que eu quero, né, meu querido? Não acredito que sai o remédio. Que é a fórmula. É isso, Márcio? Tem que escrever. Eu quero a fórmula, mas pô, tem que escrever fórmula. Então, imagina dar um nome oficial nesse negócio. E essa molécula nem é grandona, hein? E aí, para não dar o nome oficial dela, alguém olha esse negócio aí e fala José das Couves. Pronto, ficou José das Couves.
Então, ou você sabe de cor, o José das Couves é isso aqui, no caso é o diclofenaco é assim, ou não tem como desse nome diclofenaco você chegar na fórmula. É o que aconteceu ali na putrescina e cadaverina. Alguém olhou e falou, vamos chamar de putrescina e cadaverina. Pronto, ficou aquilo lá. Essa é mais legal. Ah, que beleza! Imagina dar o nome oficial nisso aqui, ó. Não vai. Então alguém olhou e falou, vamos chamar de clorofila. Ficou clorofila. E aí, gente? Tem alguém fazendo ainda? Então vamos lá, né? Muito bem, vamos lá. Metoxietano, esse é da aula de hoje. Sufixo oxi, quer dizer que é um éter. Éter é um oxigênio entre dois carbonos. Um lado tem met, um carbono só, então um carbono, oxigênio. O outro lado tem dois carbonos, et, an, ligação simples entre esses dois carbonos, o de hidrocarboneto. Então, metoxetano é CH3O, CH2, CH3. Esse aqui é o nome oficial. Nome usual. Éter metilpropílico. Éter, um oxigênio entre dois carbonos. Quais são os dois radicais que estão ligados a esse oxigênio? Um radical é o metil, está aqui, CH3, e o outro radical é o propil. Propil, 3 carbonos com radical na ponta, com a valência livre na ponta. Então é CH3O, CH2, CH2, CH3. Éter etílico foi um dos exemplos na aula. Esse éter é o mais importante. Éter sulfúrico. É o éter que tem 2 carbonos de cada lado. Então, 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. CH3, CH2, O, CH2, CH3.
Etilmetilamina, também da aula de hoje. É uma amina, então veio da amônia, estão ligados ao nitrogênio dois radicais, o radical etil e o radical metil. Então, radical etil e o radical metil ligados ao nitrogênio. Mas, enfim, se for fazer desse jeito, pelo amor de Deus, não esquece que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, se tem 2 radicais ligados ao nitrogênio, tem mais um hidrogênio ali. Não vai esquecer esse hidrogênio aqui. Tá bom? Então, CH3, NH, CH2, CH3. O saco, eu mudei ali e aí não mudei aqui. Trimetilamina. Mas eu fiz isso aqui, eu quis fazer de propósito. Se os caras quiserem economizar a linha, vai vir assim. NCH3 3 vezes. No nitrogênio, vai ter 3 vezes ligado o radical metil. Trimetilamina. Se os caras forem bonzinhos e quiserem mostrar a fórmula inteira, 3 vezes o CH3, 3 vezes o metil ligados ao nitrogênio. Tudo bem? Formiato de etilha. Conseguiu fazer aí, David? Seguir. Tá. Formiato é um ácido carboxílico. Ou veio de um ácido carboxílico. Está acabando nesse ato ali, é um éster. Então, é um éster que veio do ácido carboxílico com um carbono só. Então, um carbono... Esse mouse não está querendo funcionar. Um carbono, e aí, esse carbono, C dupla O, o resto da cadeia. Esse resto da cadeia é o radical etil. Etil. Então, CH2, CH3. É CH, C dupla O, CH2, CH3. Tudo bem? Acho que é nesse daqui, né? É isso, é nesse aqui. Eu fiz esses dois aqui, ó. Tem o jeito diferente de dar nome em amina. E o jeito diferente de dar nome em amina é considerar o grupo que está formando a amina como um radical. E o nome desse radical é amino. Então, o radical da amina é o amino. Então, esse aqui, acho que o nome é mais facinho. Ácido para-aminobenzoico. Esquece o amino. Qual a cadeia principal? Porque o amino eu estou considerando o radical, né? Qual é a cadeia principal? Ácido benzoico. Quem é o ácido benzoico? Anel aromático com C dupla OH ligado nele. Acho que alguém me chamou aqui. Ué? Alguém escreveu alguma coisa no chat, gente? Que apareceu para A mim. Bia escreveu, ela perguntou o que é o forme. Forme é nomenclatura usual para um carbono. Forme é nomenclatura usual para um carbono. Por que eu não estou conseguindo abrir o chat? Todas as vezes eu consegui. Bom. Então, voltando. Ácido benzoico, anel aromático, com ácido carboxílico diretamente ligado ao anel aromático. Então, C dupla OH, anel aromático. Esse aqui é o ácido Professor, benzoico. Fala. perdão, a Bia me perguntou se aquele oxigênio ligado com carbono, 2 vezes com oxigênio é do éster. Ela fez 2 perguntas, na real, do form e essa. Um pouquinho, gente. Deixa eu dar um stop share aqui, porque não é possível. A primeira parte da pergunta eu entendi. Forma é o quê? Um carbono. A outra eu não entendi, Beatriz. O, C, O. Você colocou um O a mais aí. Professor, não, eu acho que é tipo, ela tá, eu acho que esse O não é o oxigênio, esse primeiro. É o COO do éster, isso. Tá, mas ele escreveu ali que já entendeu. Valeu. Beleza. Deixa eu voltar lá agora.
Então, ácido benzoico está resolvido. O negócio agora é, eu preciso ligar o radical da amina na posição para. Então, essa aqui é a 1, orto, meta, para. Aqui tem a amina ligado, então NH2 ligado neste carbono aqui, no carbono 4. Perguntas, gente? Todo mundo entendeu? Tudo bem? Então, mesma lógica aqui, ó, 2-aminopentano. Faz a cadeia principal primeiro. Pentano, pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Todas as ligações entre os carbonos são simples. O de hidrocarboneto, mas aí depois você completa os hidrogênios. No carbono de número 2, tem a amina ligada. Então, carbono 1, carbono 2, se você quiser começar a contar a partir daqui também não tem problema nenhum, vai estar ligado nesse carbono aqui, tá certo? Então, no carbono 2 tem o radical da amina ligado, NH2. Beleza? E por último, metilbutanona, ona, começa sempre pela cadeia principal. Ona é uma cetona, então tem uma carbonila, um C dupla O entre 2 carbonos. But de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Ligações simples entre os carbonos. Todas as ligações aqui são simples. Cetona é um C duplo O entre 2 carbonos. Se é entre 2 carbonos, não pode ser aqui. Não pode ser nessa ponta. Não pode ser na outra ponta. Cetona é sempre no meio. Não importa qual dos 2 carbonos você vai colocar. Coloquei nesse aqui, é o segundo. Se tivesse colocado aqui, seria o segundo também. Então, não precisa numerar, é só butanona. Precisa ligar um radical metil. Esse radical metil não pode ser nesse carbono aqui, porque esse carbono já fez as 4 ligações dele. É uma ligação com o carbono da esquerda, uma ligação com o carbono da direita e 2 ligações com o oxigênio. Uma para a esquerda, uma para a direita, 2 com oxigênio, 4. Então não cabe aqui. Radical não pode ser na ponta, o radical só pode ser nesse terceiro carbono, como só pode ser ali, também não é numerado, então metilbutanona tem essa fórmula bonita aqui. Gente, perguntas? Muito bem? Tá. Prometo que hoje foi o... Não. Semana que vem é o último dia que eu dou folga para vocês. É o último dia que eu pego leve. David, por favor, você que tudo sabe, tudo vê. Que hora é o plantão hoje? Ou não é hoje? 2h30. Tá, é hoje. Uhum. Tá, e vai até que horas? Até assim? 5h30. 5h30. Maravilha. Uhum. Então tá. Então é isso, gente. Vou fazer a tabelinha que a Natália pediu, as tabelinhas que a Natália pediu, e aí dou um jeito de enviar para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Muito Márcia, bem, eu tenho então? uma da aula Oi, passada. pode falar. Eu conto no éster e na amida, eu conto o carbono que faz parte da função? Sempre. Porque nas duas, tanto a amida quanto o éster. Porque tem um exercício lá na apostila que não contou. E aí eu fiquei com dúvida nisso. Tá errado. Tá. Tá errado. Mas exercício da apostila onde? Eu te mostro no plantão. Tá, mas não é na de sala, não, né? Não, é na de sala? apostila, de exercício de casa. Tá, eu tô demorando aqui para falar, porque eu tô indo na aula para te mostrar. Você sabe que número que é essa aula aí? Foi na aula da semana passada? Ah, foi na aula passada? Então é 35, Foi. 36. Éster, e qual que você falou? Amida. Porque no exercício era uma das duas que não estava contando o carbono da função. Não, tem que contar o carbono da função. Tá bom. Peraí. Tá aqui, ó. Esse aqui, para Beatriz que perguntou também aqui, ó, para ficar mais claro. Esse COO é o C dupla O. C dupla O. E aí aqui tá CH3, C dupla O. Você vai dar nome na parte mais parecida com o ácido carboxílico primeiro. E aqui tem 2 carbonos, ó. 2 carbonos, Et. Então tem que contar o carbono da função, tanto no éster quanto na amida.
Aqui, esse CO é esse C dupla O aqui, né? Então, se não contar esse carbono, como é que você vai dar o nome nisso aqui? Vai ficar sem carbono? Não tem como, né? Então, sempre conta o carbono da função. Tem que contar sempre. Tá bom? Beleza. Beleza? Tá. Gente, mais alguém? Tudo bem? Então, fiquem bem. Continuem em casa. Estudem. Tá acabando já, força. Tá bom? Valeu, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, professor. Até mais tarde, né? Valeu, valeu. Até mais. Você entendeu, David. Valeu, Beleza. valeu, valeu, valeu. Até. Falou, Falou, tchau. Márcio. Obrigado. Valeu, valeu. Tchau, Márcio. Tchau, tchau. Não esqueça as tabelinhas. Não, não vou esquecer não, pode deixar. Valeu.